bonito é a bandeira tremulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando nesse vídeo para trazer os jogos dessa quarta e, é lógico, os resultados da terça, beleza? Vamos a tudo? Começando pelos jogos da quarta-feira. 1h da madrugada, gente. É 1h da manhã. Nessa quarta-feira, vamos ter o Tóquio Verde encarando o Kashima Antlers. 1h da manhã. 4h da manhã, o Kashiwa Reysol vai encarar o FC Tóquio. 4h da manhã, nessa quarta-feira. Campeonato japonês, ambos os jogos. A 1h da tarde, nessa quarta-feira, Al-Qadsia contra o Al-Riyadh. Campeonato saudita, 1h da tarde, nessa quarta-feira. Al-Taon e Al-Ittihad. Esse jogo aqui vai acontecer a 1h10 da tarde, nessa quarta-feira, Campeonato Saudita. 3h da tarde, nessa quarta-feira, clássico pelo Campeonato Saudita. Al-Nassr contra o Al-Ahly Saudi. 3h da tarde, nessa quarta-feira, Campeonato Saudita. No mesmo horário, Arsenal e Leicester, Campeonato Inglês Feminino, 3h da tarde, tá? Arsenal e Leicester, 3h da tarde, Campeonato Inglês Feminino, nessa quarta-feira. 4h da tarde, nessa quarta-feira, Atlético de Madrid e Arsenal. Semifinal, jogo de ida, Liga dos Campeões da Europa, 4h da tarde, nessa quarta-feira. Vamos lá, gente. Atlético Goianiense e Gama, Porto Vitória e Tocantinópolis. E Remo e Galvez, Copa Verde, 7h da noite, nessa quarta-feira. Nacional de Manaus e Guaporé, capital do Distrito Federal, né? Contra o do Tocantins, gente. É um capital aqui, tá? Realmente agora estou um pouco indeciso. Mas, bom, capital e Operário do Mato Grosso do Sul. E o outro jogo aqui é Trem do Amapá e Paysandu. Aqui, 7h da noite, também nessa quarta-feira, Copa Verde. Porto Velho e Águia de Marabá, Araguaína e Vila Nova, Anápolis e Cuiabá. Aqui, gente, 7h da noite, nessa quarta-feira, Copa Verde também. Caracas e Racing, Deportivo Riestra e Torque, do Uruguai, né? E também aqui, essa partida entre Juventud Las Piedras contra o time aqui que eu vou dar uma checada, tá? É Copa Sul-Americana, 7h da noite, nessa quarta-feira. Juventud Las Piedras contra o Puerto Cabello, 7h da noite, Copa Sul-Americana, gente, nessa quarta-feira. Platense, Santa Fé, Mirassol e Oesred, Copa Libertadores, 7h da noite, nessa quarta-feira também, gente. Vamos lá, gente. Barcelona de Guayaquil contra a Universidade Católica, Copa Libertadores, 9h da noite, nessa quarta-feira. 9h30 da noite, Piauí e Itabaiana, Fortaleza e Sport. Retrô e América de Natal, Copa do Nordeste, 9h30 da noite. Vamos a mais jogos por essa rodada da Copa do Nordeste e os demais jogos, né? 9h30 da noite, lembrando o horário. Vamos em frente. Vamos lá, gente. Campeonato Português, voltando um pouquinho. 4h15, às 4h15 da tarde dessa quarta-feira. Sporting e Tondela, Campeonato Português. CRB e Souza da Paraíba, Ceará e Maranhão, Botafogo da Paraíba e Fluminense do Piauí. 9h30 da noite, nessa quarta-feira, Copa do Nordeste. Jacuipense e Imperatriz do Maranhão, ABC e Ferroviário do Ceará, Vitória da Bahia e Confiança de Sergipe, 9h30 da noite, nessa quarta-feira, Copa do Nordeste.
Juazeirense e Asa de Arapiraca, Copa do Nordeste, 9h30 da noite. Cienciano e Atlético Mineiro, Palestino e Grêmio, 9h30 da noite também, nessa quarta-feira, Copa Sul-Americana. Palmeiras e Cerro Porteño, Flamengo e Estudiantes de La Plata, 9h30 da noite, nessa quarta-feira, Copa Libertadores. Universitário e Nacional, 11 horas da noite, nessa quarta-feira, Copa Libertadores. Então, são os jogos dessa quarta-feira de futebol, gente. Vamos agora aos resultados dessa terça-feira. Começando a passar os resultados aqui, gente. Al-Fateh e Al-Shabaab, 1-1. Al-Hilal 1, Damak 0, Campeonato Saudita. Southampton 2, Ipswich Town também 2, segunda divisão, Campeonato Inglês. Liga dos Campeões da Europa, semifinal, jogo de ida, PSG 5, Bayern de Munique 4. Teremos aqui o jogo da volta. Liga dos Campeões da Europa. Vamos lá, gente. Palmeiras 1, Cruzeiro 0, Campeonato Brasileiro Sub-20. Grêmio 2, Bahia 0, Campeonato Brasileiro Feminino, primeira divisão. Independente Del Valle 3, Libertad 2, Copa Libertadores. Santos e São Lourenço, 1-1. Botafogo 3, Independiente Petroleiro 0. Aqui Copa Sul-Americana. Lanús 1, LDU 0. Copa Libertadores. Votuporanguense 0 também para o Juventus da Rua Javari. Com esse placar, o Juventus da Rua Javari havia vencido o primeiro jogo. Juventus da Rua Javari, 19 anos depois, volta à Série A do Campeonato Paulista e, de quebra, vai à final do Campeonato Paulista Série A2. Vamos lá, gente. Universidade Central Venezuela 0, Rosário Central da Argentina 3, Copa Libertadores. Aqui empate entre Barraca Central e Audax Italiano, 1-1, Copa Sul-Americana. Vamos lá, gente. Copa Sul-Americana, Recoleta e Cuenca 0-0. Milionários e São Paulo 0-0. Aqui jogos pela Copa Sul-Americana. Bom, galera, tem mais 3 resultados para passar ainda pela Libertadores e Sul-Americana, mas os jogos vão acabar lá para 1h da manhã, né? Então já vou trazer esse comentário aqui do que a gente viu, né? Nesse jogo aí, PSG 5, Bayern de Munique 4, aí pela semi da Liga dos Campeões da Europa, jogo que foi realizado, né, no Parque dos Príncipes, na casa do PSG. Vamos lá, gente. Vou primeiramente passar os autores dos gols, tá? Para depois falar sobre o jogo em si. O Harry Kane fez 1-0 para o Bayern de Munique no primeiro tempo, cobrando pênalti. O PSG empatou aqui com o Kvaratskhelia, beleza? Virou o jogo com o João Neves em uma cabeçada na cobrança de escanteio, português João Neves. O Maicon Olise empatou para o Bayern de Munique ainda no primeiro tempo, 2-2, e ainda no primeiro tempo, de pênalti, o Dembélé, 3-2 PSG. Já no segundo tempo, o jogador aqui, Kvaratskhelia, fez o quarto gol. O Dembélé fez o quinto gol, 5-2 PSG. E o Upamecano diminuiu, uma bola parada, 5-3. E o Luiz Dias num golaço, 5-4 PSG, né? 5-4 PSG. Luiz Dias diminuiu no finalzinho para o Bayern. Bom,
Galera, passando primeiramente a escalação que o Bayern de Munique entrou em campo, né? Já passei aqui, marcou os gols aí. Então vou passar agora a escalação que o Bayern entrou em campo. E o Company resolveu ousar. Sim, ousar depende da forma como se vê, né? O Afonso Davies não é em função da lesão. Ele de fato não vinha sendo titular no Bayern de Munique com frequência. No time titular, né? Ele foi titular 2 jogos seguidos. Nesse, contra o PSG, e antes já havia sido titular contra o Mais 05. Mas as laterais do Bayern estavam sendo ocupadas pelo Laimer e pelo Stanisic. Beleza? Afonso Davies, mesmo voltando de lesão, não havia conquistado a titularidade até esse jogo, onde o Laimer, que seria o lateral esquerdo, no caso, para esse jogo, ficou no banco e o Company optou por colocar o Afonso Davies. Então, Neuer, o Stanisic na direita, o Panecano, o Jonathan Tah e o Afonso Davies, Kimmich, Pavlovic, Musiala, o Olise, o Kane e o Luiz Dias. Basicamente foi o time do Bayern para o jogo, né? O que dá para dizer desse jogo, gente? Um jogaço. O que eu havia já comentado para os amigos previamente foi exatamente o que houve, tá? Esse placar, talvez pelo placar se possa dizer, eita, mas o jogo foi equilibrado, mas 5-4, de fato, não é um placar que se vê todo dia, certo? Não é a todo momento que você vê por aí um 5-4, beleza? Você tem raras exceções aqui e ali. É lógico, foi um jogão, foi uma luta de titãs, uma trocação de soco pura mesmo, e 2 times que, volto a repetir, se equiparam, tá? Não há ninguém que é superior ao outro, de fato. Então, assim, trocação de soco. Basicamente foi o jogo. Vamos explicar aqui. O jogo começou, gente, 0-0, né? Parece lógico, mas até os 17, 20 minutos, tava 0-0. Jogo estudado. Jogo ali para e passo. Os dois ali, ninguém se arriscando muito. Até que veio uma jogada do Bayern de Munique, eu acho que foi em cima do Luiz Dias, apenas não estou lembrado. E o Harry Kane, né? Como falei, foi lá, cobrou 1-0 Bayern de Munique. E o Bayern, gente, teve a chance do segundo gol, tá? Logo após esse lance, uma bola lançada, eu acho que foi pro, não sei, Luiz Dias, que a do Olise foi outro lance, eu acho que foi pro Olise mesmo. Ele tira do goleiro, chuta e o Marquinhos, zagueiro brasileiro, salva em cima da linha a bola de entrar. O PSG, vendo esse gol perdido do Bayern de Munique, teve que se mexer. E assim foi, gente. O PSG, num erro de saída do Pavlovic, teve a primeira chance, o Dembélé entrou cara a cara com o Neuer e chutou para cima, né? Perdendo a chance de empate. Mas o Kvaratskhelia não perdeu a chance, não. Entrou ali no mano a mano com o Stanisic. O Stanisic não marcou direito, foi driblado e o Kvaratskhelia empatou o jogo para o PSG. 1-1, gente, que ao que parece abateu o Bayern de Munique. Tá? O Bayern de Munique não esperava por esse empate da maneira como foi. Não que tenha sido nada de errado, que não teve nada de errado. Uma bela jogada e um belo gol. Em um escanteio para o PSG. Antes, né? O Olise, novamente, ele entra cara a cara numa bola lançada pelo Harry Kane, chuta, e o Kusanov, né? Goleiro, que foi titular do PSG lá contra o Flamengo na Copa Intercontinental, pegou 4 pênaltis. Bom, foi titular hoje de novo e defendeu essa bola do Olise, que seria gol, tá? A bola estava entrando, ele salvou realmente, que seria mais um gol do Bayern. Ali seria o 2-1 para o Bayern de Munique. Bom, o Bayern não fez, o PSG foi lá e fez.
Um escanteio cobrado, eu não estou lembrado por quem, acho que foi o Hakimi, né, o marroquino que cobrou, o Hakimi. E o João Neves, né? O português foi lá de cabeça, 2-1 PSG. Gente, o Bayern de Munique sentiu um pouco o baque, mas começou a voltar para o jogo, começou a tocar a bola e tentar voltar para o jogo. E o Olise, né, no chute de longe, fez um golaço, empatando o jogo pro ele que já havia tentado antes, né? 2 lances onde ele passou muito perto de marcar e aí finalmente ele atingiu o objetivo, né? E fez um belo gol, golaço realmente, 2-2. Aí, gente, vem um lance que é complicado, sabe? Porque errado não dá para dizer que é, gente, porque cada árbitro vai interpretar de uma forma diferente. Beleza? Aqui no Brasil se é interpretado de uma forma, na Europa de outra, em jogo A, jogo B já é outra interpretação. Bom, cruzamento do PSG, cruzamento do Dembélé para a grande área, a bola bate na coxa do Afonso Davies e sobe e bate no braço, que sim, estava pouco aberto, mas estava aberto. Tá? O árbitro foi no VAR, interpretou que mesmo a bola batendo na perna do jogador ali na coxa e indo para o braço, foi pênalti claro e, bom, ele deu. O Dembélé, né, foi lá e marcou, 3-2 PSG. Bom, gente, é polêmico, no mínimo é polêmico, mas eu não curto ficar falando de arbitragem, os amigos sabem disso, eu não curto isso e, bom, ele marcou, né, o gol saiu e é isso. O Neuer até caiu no canto certo, mas não conseguiu defender a bola. No segundo tempo, gente, o Bayern tentou ir para cima. Botou o Laimer, tirou o Afonso Davies e foi para dentro. Foi para dentro do adversário e é isso. Mas se esqueceu que o PSG tem jogadores rápidos, né? E aí o Laimer, que havia entrado no segundo tempo, falha. A bola cruzada para o Kvaratskhelia, a defesa também dormiu de touca, né? E o 4-2 do PSG saiu. Aí desarrumou o Bayern de Munique, gente. Desarrumou. O time tentou partir para cima, mas desarrumado. O PSG foi lá, meteu 5-2. Uma bela jogada do Dembélé. Ele puxa, dá o chute, faz um golaço. Acho que o Neuer nem viu a cor da bola, para ser sincero. Bom, 5-2. O PSG estava dominando, gente. Dominando o jogo. Bom, galera, eu já havia elogiado o Bayern de Munique nesse ponto, não por eu ser torcedor do Bayern de Munique, mas por perceber mentalidade. O time não se dá por vencido. Tenta realmente vencer os jogos. Faz de tudo, mesmo na adversidade, para tentar virar, para tentar se impor. Bom, o Bayern de Munique se mandou para cima. 5-2. Não é que estava decidido, né? Mas, sejamos sinceros, você tomar 5-2 no PSG, ainda que o próximo jogo seja na Alemanha, na casa do Bayern de Munique, mas 5-2 não é fácil virar, gente. Certo? Contra o PSG, que contra-ataca muito bem. Então, seria muito complicado. E o que eu achei legal do Bayern de Munique foi não se dar por vencido. Falta cobrada pelo Kimmich, o Panecano de cabeça, 5-3. Bola lançada do meio de campo, tá? Belíssimo passe do Harry Kane. E o Luiz Dias dá um... Como é? Toque me voe. Famoso me pega. Que foi para cima do Marquinhos, né? Famoso vem. Pro outro lado. Vem de novo. E faz um golaço, né? Realmente deu um chega para lá no Marquinhos. Eita. A garganta tá muito boa não, gente. E diminuiu, né? Para 5-4 o Luiz Dias. Bom, gente, após isso, o Bayern de Munique permanecia se mandando para cima, porque detalhe, apesar de ser final de jogo, não era tão final de jogo, não. O Bayern de Munique teve uma bola tirada em cima da linha, sufocou. O PSG teve chance também, tá? Do 6-4, uma bola no travessão, ali acho que foi do Mailu, menino da base. Poderia ter feito o 6º gol, sim, também. Mas
Gente, 5-4 PSG no final, repetindo, 5-4 PSG no final. Ficou de bom tamanho, gente. Um empate, talvez, fosse mais justo. Possa ser que sim. Possa ser que sim. Mas 5-4 PSG, a vantagem que o PSG tem para o jogo da volta, eu vou sempre relembrar isso, não é saldo de gols, tá? Não tem isso. Se o Bayern vencer por 1-0, teria que vencer por 2-0. Não. Se o Bayern vencer por qualquer placar, 1-0, 6-5, 7-6, sei lá mais o quê, por um gol de diferença, o jogo vai para prorrogação. Beleza? Persistindo o placar, aí pênaltis. Se o Bayern de Munique vencer por 2 gols de diferença, por seja lá qual for o placar, o Bayern passa para a final da Liga dos Campeões. O PSG, a vantagem que o PSG tem é de poder empatar por qualquer placar. 4-4, 10-10, tanto faz. Se houver um empate na Allianz Arena, passa o PSG para a final. Beleza? Então, meus amigos, para acabar meu comentário, meu pitaco, né, sobre esse jogo aí, o que eu tenho para falar do Bayern de Munique, gente, e desse jogo, é que eu tô orgulhoso do time que eu torço. Tô orgulhoso do Bayern de Munique, sim. Mas houve muitos erros. Eu ouvi muita gente falar isso. Mas o Bayern de Munique teve muitos erros ali, tem hora que era para finalizar, que o time ficou tocando muito a bola. Gente, teve tudo isso. Eu entendo que teve. Eu não, sinceramente, não nego que teve. Mas você tem que entender também que tem uns do outro lado, beleza? Também lutando para vencer o jogo e lutando com qualidade também. Então você não joga sozinho. Eu sou torcedor do Bayern de Munique e sou. Mas não vou aqui, porque se o Bayern tivesse feito se aquilo, se isso. Gente, o Bayern de Munique errou em muitos fundamentos, sim. Por exemplo, eu falei da chance do Dembélé que perdeu o gol aí, né? Pavlovic, ele errou a saída, entregou a bola no pé do Dembélé. Certo? Então, assim, Olise perdeu o gol, que, sinceramente, no jogo desse é complicado se perder, porque pode não ter outra chance, beleza? Então, houve erros, sim. Mas o Davis era para ter sido o Lima, que o Lima marca melhor, era o titular e não sei o quê. Uma escolha do Kompany. Ele se arriscou. Ele realmente fez uma mudança arriscada. Que sim, beleza? Não estou falando que por causa da mudança, mas a partir do momento em que você altera o que você já vem fazendo, você corre o risco daquilo vir a dar errado. Mas, gente, é isso. Se correr o risco, foi o que aconteceu, não tem muito o que dizer. Beleza? A vitória foi justa do PSG? Gente, se fosse 5-4 o Bayern de Munique seria justo. Se fosse empate seria justo. Se foi 5-4 o PSG, justo também. Eles tiveram um aproveitamento em finalizações muito bom também, tá? Por outro lado. Então, assim, jogão. Por isso, simplesmente, o que eu tenho para falar é isso. Jogão. E tá tudo aberto para o jogo da volta na Allianz Arena. Vamos aguardar como é que vai ser. É como eu falei para os amigos e repito, acabo esse comentário dizendo isso. É um jogo de titãs, certo? De fato, times que se equiparam mesmo. Não tem ninguém melhor aí, não. É todo mundo lutando pelo seu em ritmo de igualdade mesmo. Cada um a seu estilo. Que, olha, são bem parecidos, inclusive. Então, assim, quem passar para a final tá de bom tamanho, gente. Tá de bom tamanho. Lógico que eu, como torcedor do Bayern de Munique, torço e vejo muita possibilidade do Bayern virar esse placar e conseguir passar. Beleza? Mas vamos aguardar. Equilíbrio 50-50 no jogo da volta, apesar da vitória do PSG. Beleza? Mas devido a tudo que eu já expliquei, como é que funciona essa vantagem, que o PSG tem, tudo isso, 50-50 não tem favorito para o jogo da volta, gente. O PSG tem a vantagem, mas é apenas do
empate. Beleza? É isso. Vamos lá, gente. O'Higgins 2, Boston River 0. Copa Sul-Americana. Sporting Cristal 2, Júnior Barranquilha 0. Tolima 3, Coquimbo Unido 0. Copa Libertadores da América. Foram esses aqui os resultados por essa terça-feira de futebol e, é lógico, os jogos desta quarta-feira, beleza? Abraço a todos, até a próxima, deixa um like aí e fui!